Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas, muito bem-vindas ao programa Playlist. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo pra você toda semana alguém muito especial, porque aqui você já sabe, meia boca não passa nem na porta. Isso, mas assim, de maneira alguma nós vamos admitir que isso aconteça algum dia. E por isso mesmo que toda semana eu trago alguém assim, ó. Esta semana eu sempre falo, jamais será diferente, porque eu agora entrei numa de... mimar todo mundo o tempo inteiro. E é por isso que eu trouxe hoje uma pessoa muito especial. Eu tenho aqui no estúdio ninguém menos do que Raul Mariano. Ei, lindeza! Tudo bem? Eu tô ótima, como é que você tá? Tô ótimo também. Gente, que felicidade de você estar aqui, de você aceitar este convite. Que isso, a honra é toda minha, Aninha. Fico muito satisfeito de estar participando aí. Nossa, você com esse trabalho maravilhoso que você tá fazendo, ainda bem que você achou um tempinho, né, pra poder... Porque vou te contar uma coisa, né? É correria. Pandemia, como é que foi pra você? Rapidamente, assim, você ficou em casa, você Fiquei tinha... em casa todo o tempo que eu pude, né? E depois, quando as coisas começaram a voltar, eu fui voltando, assim, né? Fui tentando dar aquela fugida e... Meu modelo de trabalho ficou híbrido, né? Como eu trabalho com comunicação, eu consegui ficar boa parte do tempo em casa. Eu ia perguntar pra você isso. Você tem mais alguma coisa que você faz ali na música? Eu sou jornalista, né? Aham. De formação. E eu trabalho assim, então o trabalho de comunicação ali, você consegue fazer todo, né, pelo computador. E o seu negócio é a música? Quando você escreve, tudo é de música? Do que é? Na verdade, eu escrevo sobre tudo, né? Assim, Ah. a música caminha paralelo, né, na minha vida, assim, com o trabalho formal, meu ganha-pão de jornalista, né? Eu trabalhei em redação de jornal, hoje trabalho como assessor de comunicação, mas sempre levando a música ali lado a lado com outras profissões, né? Eu nunca consegui viver 100% da música, assim. Então você não chegou a ficar paradão, né? Não, assim, as apresentações pararam porque teve um momento ali no início da pandemia que realmente não acontecia nada, né? Assim, era só live, né? Eu até fiz algumas, mas eu nunca curti muito, assim, ficar tocando ali atrás da tela do celular ou do computador. Então eu fiz algumas... Você não curtia isso? Seu negócio é o público, então, né? Não. Acho que música é muito isso, né? Troca, né? Você tem que estar com alguém ali para poder... Eu acho que esse negócio, principalmente das lives e tudo, deve ter sido maravilhoso para quem é tímido. Imagina, você tá ali, tem a sua audiência, tem tudo, tá, né? No seu porto seguro e de repente você não tem que olhar lá pro povo. De certa forma, é um ambiente mais controlado, né? Então é um pouco de zona de conforto ali. Mas eu acho que nem se compara a experiência de você estar tocando para um público. E quando você está tocando para o público, você está lendo as pessoas o tempo inteiro, né? Então... Ah, você tem disso? Você é desses? Para o bem ou para o mal, você está vendo a reação das pessoas, né? Então, você pode estar ali vendo que não está funcionando, que não está legal, o que pode acontecer, ou está recebendo aquela troca, aquela empolgação, né? Aquela reação positiva que te ajuda, né? Que te incentiva a continuar tocando ali. Eu acho que não tem nem como comparar, sabe? O lance das lives, ele foi necessário, né? Por causa da condição que a gente estava, mas você tocar para público ali, seja público grande ou não... Como é que foi a primeira vez que você subiu no palco? Nossa, foi tenso, porque eu estava muito nervoso, assim. Né? Aquele lance de adolescência, né? Você estava com quantos anos? Deixa eu ver, uns 16, mais ou menos, 16, Mas 17. já tocava há muito tempo? Tocava, mas não tinha nenhuma experiência de palco, né? Por mais que eu tocasse já há alguns anos, tocasse ali, né? Para mim, sabia tocar o instrumento, aquela experiência de você estar diante das pessoas num palco... Mas foi com banda ou foi sozinho? Foi com banda? Foi com banda, foi minha primeira banda, a gente tocou num clube, assim. Como é que chamava a banda? Chamava Scaus. Scaus? Aqueles nomes de banda, bem adolescente, né? Aqui, eu só fico rindo aqui, porque é cada nome que eu falo, gente, mas por quê? Por quê? A gente... Era aquela coisa, a gente sempre teve banda que ensaiava muito e tocava pouco, né? Porque as oportunidades eram escassas e a gente não tinha o menor traquejo para vender show, nem tinha. Era pura diversão. Como é que surgiu a banda? Vamos falar disso um pouquinho. Foi por obséquio? aquela coisa de amizade adolescente. A gente gostava de ouvir rock, todo mundo, e era empolgado em tocar instrumento. Vamos tocar guitarra. Aí um conseguiu comprar uma guitarra, o outro conseguiu comprar um baixo,
o outro arrumou um amplificador emprestado. Mas porque você era apaixonado com a música ou porque você tinha percebido que se você tocasse a guitarra ali naquele momento, você iria atrair olhares? As duas coisas. Mas mais porque eu era apaixonado pela música, né? Assim, isso já é uma coisa de infância mesmo. Tava tendo influência de quem lá na infância? De tudo que era rock a gente ouvia. Na minha infância, que foi ali na década de 90, início da década de 90, né? A gente ouvia o que era popular no cenário rock and roll da época. Então, quem é que escutava? Pai, mãe, vizinho, tio? Tinha um tio meu que era bem rock and roll, que foi que meus pais não ouviam rock necessariamente, ouviam muito MPB, né, assim, música brasileira. Mas os meus amigos de colégio já começaram a aplicar aquela coisa de escuta essa banda aqui. Na época o CD ainda era uma mídia, assim, era a mídia, né? Não tinha esse negócio de streaming na época. Com certeza. Não existia Spotify, não tinha essas Mas não coisas. era nem tanto CD ainda, tinha muito vinil no começo dos anos 90, porque assim, começou o quê? De ficar o 94, 95, por aí que estourou o CD, que ficou aquela coisa assim, popular mesmo. Até então ainda era vinilzão. Quando eu comecei a ouvir assim o álbum de um artista completo, né, eu ouvi assim, eu gosto daquele álbum daquela banda, já era CD, eu tinha já era 95, 96 assim. E aí eu lembro Qual banda que era? Tinham vários assim, eu ouvi muito Red Hot Chili Peppers, por exemplo. É o que tinha naquela época. Eu ouvi foi o momento grunge também, começo, aí tinha o Nirvana, aí todos aqueles que acompanharam. Exatamente. O CD do Nevermind, né, do menininho lá, esse CD eu lembro que na época apareceu um na minha mão, pirata, na época CD pirata era muito comum, né? Que a capa era tipo um xerox, assim. Era. E aquela coisa tosca, mas assim, chegava. E aí eu lembro que eu peguei esse CD achando estranho e ouvi e falei, pô, que massa, né? E comecei a me interessar pelas bandas, ao mesmo tempo que, paralelo a isso, estava ocorrendo o lance da MTV no Brasil, né? A MTV estava crescendo e era assim, a referência. A referência, assim, era a MTV, algumas rádios que tocavam rock e os CDs que chegavam pela mão de amigos, né? Tinha internet já, mas não tinha esse lance de ter plataforma só de música. YouTube tava uma coisa meio ainda embrionária, assim, não era essa coisa, né? Nem gente, menino, essa época não tinha. Acho que não tinha, não. Nem nessa tinha época tudo. de falar 96, 97, a gente tinha... O que a gente tinha? Um Mirk para poder conversar. ICQ, talvez. Era ICQ, era... não era um negocinho assim? Nossa, YouTube não nem pensa num trem desse. E eu comecei a ouvir, né, assim, a ouvir essa música mais de nicho, né, fora o que tocava em rádio, foi assim. Aí eu escutava, sei lá, bandas que eu ouvi muito, que eu gostei muito de que eu ouvi, assim, até não poder mais. Foi o Red Hot Chili Peppers, foi Oasis, foi Cranberries, essas coisas que chegaram pra mim. Aerosmith naquela época estava tocando demais. Chegaram pra mim, eu pirei com essas bandas, né? E não tinha muito essa coisa de... Era o que chegava, você ouvia, você selecionava isso eu gosto, isso eu não gosto. Aí tinha música pop que era muito forte, assim, tipo cantoras na época, que sei lá, Shakira. É verdade. Né? Essa galera... E aí, de tudo isso corria tinha paralelo. Tinha Jennifer Lopez, tinha Britney Spears, não era? Tinha essa galera toda, né? Aí veio as boy bands, assim, né? NSYNC, Backstreet Boys, essa galera toda. Que eu nunca fui, né? Não era a nossa praia, mas eu lembro que eram artistas que estavam, assim... Estavam ali, povoando aquele ambiente ali de música, né? Nossa, eu vou te contar uma coisa. Eu sou apaixonada com Backstreet Boys. É feio falar isso, será? Não, né? Eu adoro Backstreet Boys. Não sei se é adorado, tipo, eu nunca cheguei a comprar um CD. É porque na época eu apresentava um programa de música e eu ganhava um CD das gravadoras, desse tipo de coisa, sabe? Sim. Mas eu gostava de escutar aquilo. Era uma música fácil, era uma música que, sabe, aquela coisa super assim, a beat, aquela coisa que te coloca pra cima. E eu adorava. Tocava o tempo inteiro o videoclipe deles, imagina. Se não... Foi a música do momento ali. Qual foi a primeira música que vocês tocaram nessa banda? A gente tocava músicas nossas, então assim... Já era composição própria? Era, desde o começo já era. Só que era uma coisa meio assim... Quem compunha? Os meninos, era um quarteto e a gente tinha uma estética meio punk, assim, né? Porque, como é que eu vou dizer? O punk é
é uma linguagem, assim, do rock, eu não sei se estou usando os termos certos, mas é um tipo de música mais simples, né? Assim, geralmente são 3, 4 acordes, não tem uma elaboração. Musicalmente falando, eu não sabia disso. O punk raiz ali, né? É um tipo de música que, pro músico jovem, iniciante ali, a gente se identifica muito rápido, porque se aprendeu 3 acordes, você sabe tocar 50 músicas, assim. Você pegar a discografia inteira do Ramones, por exemplo, se você souber tocar 3 acordes, você toca as músicas de todos os discos. Você assim. tá falando sério? Eu acho que eu tô, assim, generalizando, mas é um tipo de música que harmonicamente é muito simples. Mas sabe uma coisa que você tá falando? Eu acho que o punk... Eu não sei, eu sou completamente leiga nesse sentido, tá? Eu tô falando aqui uma opinião minha. Isso porque veio na minha cabeça porque você tá falando isso. O negócio deles era mais passar uma mensagem revolucionária do que fazer música mesmo. E talvez eles usaram... com certeza eles usaram a música para poder, né, chegar enquanto mais gente a gente conseguir atingir, melhor vai ser. Com certeza. O contexto era meio esse, né, assim. Eram pessoas que, né, as grandes bandas do punk, assim... E aqui eu tô falando também, assim, segundo a minha visão, não sou nenhum historiador de música para falar, mas as bandas tinham todas um discurso, né, político muito forte, né, que é o caso dos Ramones, assim, para poder pegar esse exemplo mais forte, e aí era isso, era aquela estética, aquele jeito de ser punk, né, que virou mais um estilo de vida do que somente um estilo musical, né, e aí tinha todo um lance de se vestir como um punk, de defender as ideias de meio ligadas à anarquia, né, e a gente é punk. Então começou nessa coisa que, para quem estava ali iniciando, né, uma história... E vocês tinham disso também? Vocês usavam o que? O moicano? A gente era meio assim... No som a gente era super punk. Mas na atitude não era tanto. Assim, a gente era um menino mais comportadinho, sabe como? Sei. Que é punk na música, mas ali... Sei. Sabe? E as músicas falavam do quê? Falavam de sei lá, revolução... Eram coisas tão infantis, assim, sabe, adolescentes. Eram coisas da nossa... que eram condizentes com o que a gente era naquela época, né? Mas, assim, foi importante passar por isso, como toda fase da vida é importante, porque é um degrau para você poder ir para, né, amadurecer musicalmente, pegar a experiência de tocar em conjunto, né, que é uma coisa que as pessoas... Quem é músico sabe o tanto que isso é importante de você ir... Quando você só toca no seu quarto e quando você toca com mais gente... É completamente diferente a dinâmica, coisa, né? Porque você tá tocando, tem outros instrumentos, você tá ouvindo outros caras, você tem que, né? Então, para esse amadurecimento como músico, para poder pegar alguma experiência de palco, as bandas todas que eu passei, né, hoje eu sou um artista solo, assim, foram me dando mais, né, calo, né? Pois mas peraí, vamos chegar aí a primeira apresentação já foi... Só música autoral? Foi só música autoral. Eu tô apaixonada com isso. Como é que vocês chegaram? Que cara de pau no bar e falaram assim, essa é a nossa banda? A gente era... tinha o nosso... Até hoje eu tenho isso, né? O grande tesão com a música é poder compor, poder fazer as próprias coisas, né? Assim, claro que para você tocar suas músicas, você tem que tocar coisas dos outros, você tem que aprender de alguma forma, você se espelha em alguém, né? Mas a gente tinha isso, de ser meio carão, assim, vamos tocar nossas músicas, vamos, e tocava. Quem é que vendeu o show, o primeiro show? A gente mesmo, conversou com o organizador e falou, bicho, a gente tem uma banda, estamos ensaiando, já temos aí umas 10, 15 músicas prontas aí, e deixa a gente tocar. Não tinha nem cachê na época, não tinha nada, assim, tinha tipo assim, ó... Totalmente 0800, nós a gente toca... vou colocar aqui um equipamento de som, vai ter um corpo, assim, de batera, uns amplificadores aí, vocês chegam aí, pluga e toca. Adorei isso. Calma aí, você vai me contar como é que foi essa primeira experiência no palco. Vamos para a primeira musiquinha? Vamos. Da sua playlist? Qual que é? Da playlist que você preparou. Ah, tá. Deixa eu lembrar, né? Assim, eu mandei uma lista com... Acho que pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma, o Iraê pode ir tocando. Pode escolher. Aí você vai contando pra gente uma historinha. Pode ser? Pode escolher, a gente vai. Então vamos ver qual que é a primeira que ele vai escolher para nós. É a preferida? É a sua preferida? Ele tá falando que é a preferida dele. Ó. Cranberries. Eu citei.
Tinha um hino, né? Nossa, muita nostalgia, nossa, né? É muita nostalgia. E a Dolores se foi, né? Raul, eu fiquei assim, sabe? É uma coisa tão louca. Pra quem acompanhava já a história dela, é aquela coisa, você espera que isso vai acontecer algum dia, porque ela lutava contra a depressão há muito tempo, né? E aqui no Brasil não saía, mas como eu morava lá no Reino Unido, toda hora aparecia no jornal alguma coisa que tinha acontecido, algum bafão, ela bebia, aprontava, ela não sabe, umas coisas assim que já não... Você já vê que ela estava completamente fora dela e ela aprontava os negócios e ela falava, você está falando com a rainha de Limerick. Pois A pessoa tem que estar muito fora de si para poder chegar, né, com... É triste, né? Assim, isso acontece com muitos artistas, né? Ao mesmo tempo que eles são maravilhosos, geniais, eles têm ali, né, monstros ali interiores que eles têm que ficar enfrentando durante muitos anos e alguns, né, acabam não conseguindo, né? Porque não consegue... Isso é a minha opinião. Não consegue equilibrar o mundo espiritual com o material. É uma coisa muito louca. É muito louco. Isso, e esse tipo de episódio, assim, ele é comum no mundo da música, do rock, né? Os caras... Infelizmente. Né? Porque, mas também envolve droga demais, envolve, né, a bebida demais. Tudo é ruim demais, gente. Abre o chakra, né? Volta pra casa cheio de companhia que não devia, espirituais que eu tô falando. Conta pra gente como é que foi na hora que você subiu ali no palco. Pô, foi muito tenso. Eu lembro, eu tenho só flashes, na verdade. Eu nem lembro direito do dia, assim. A adrenalina foi tanta assim? Eu lembro que tinha um cara com um microfone anunciando os shows, e a gente era a primeira banda, óbvio, né? Uma banda de menino que ninguém conhecia, vai ser a primeira a tocar, né? E aí devia ter umas 10 pessoas lá embaixo pra ver o show. Ah, sensacional! E aí ele chamou e tal, a gente entrou assim, né? Olhando pro chão, assim, tocando com aquela vergonha, né? Como se tivesse 30 mil pessoas. E aí fizemos show, assim, olhando um pro outro, assim, meio nervosão, e depois foi super legal. Ficamos felizes demais de ter conseguido. Chegou uma hora que você conseguiu parar com aquele nervosismo e começar a aproveitar completamente aquele momento? Sim. Depois da primeira, da segunda música, acho que ali a adrenalina já correu, assim. Você viu o que tá acontecendo, né? Aí você vai embora. Aí você tinha algum medo ali na hora, tipo, de errar a música? Até que não, né? Porque se você errar, ninguém vai perceber, porque a música é sua. Isso porque tinha tão pouca gente que se alguém percebesse também... Não tem ninguém pra poder falar que você tocou errado. O medo era coisas técnicas, assim, medo de uma corda arrebentar, de um pedal falhar, de, sei lá, acabar a energia, sabe? Coisas bobas, assim. De tocar mesmo, não tinha, não. Nada, né? E quanto tempo que durou essa banda? Sei lá, 1 ano, 2. 2 anos? Durou bem, então vocês tocaram bem. Vocês chegaram a produzir alguma coisa? Não, a gente talvez tenha feito alguns vídeos que nem sei se existem mais. Posso até vasculhar com os meninos, assim. O quê? Uns videoclipes, assim, amadores? Não, vídeos, nem foi videoclipe, vídeos de ensaio, a gente tocando, assim. Eu era, E por quê? Por que não foi pra frente, gente? Porque a gente era muito novo. 14, 15 anos? Não tinha maturidade nenhuma, não tinha... Foi mais uma experiência mesmo, assim, para poder, né, somar tantas outras e tal. Na hora que a banda acaba, tira uma dúvida aqui. Você tá com essa banda aí, 14, adolescente e tal... Você tá fazendo um trabalho legal, você já tá fazendo uma turnezinha e tudo, a banda acaba. Quem é que fica com as músicas? Quem é que fica com o nome? Quem é que fica com isso tudo? Porque vai que você um dia resolve colocar uma música que você falou, essa música vai funcionar aqui hoje. Eu acho que depende de vários fatores, assim, depende de quem compôs, depende de se aquilo já tivesse sido gravado pela banda, né? Aquele fonograma que saiu, que tem um númerozinho de registro, né, quando é uma coisa mais profissional, por exemplo, no meu disco, as músicas todas, né, foram compostas, gravadas e o fonograma foi registrado. Se gerou o códigozinho que a gente chama de SRC para ele. Se fosse esse o caso, teria ali aquilo seria propriedade da banda, de todos os integrantes que participaram daquela gravação, né? Então, todos os royalties ou coisas que viessem disso depois, se fosse o caso, teriam que ser divididos pelos integrantes, mesmo a banda Peraí, mas isso vai virando aquilo que chama o catálogo da banda? Tá.
Aí, né, se isso tivesse alguma repercussão, alguma coisa que gerasse grana mesmo, isso teria que, obviamente, ser dividido. Quem que faz a divisão? Quando você faz o registro da música, você já coloca lá os percentuais, né? Ah, Tem registro da obra e depois registro do fonograma, que é aquela gravação em especial, né? E aí, geralmente as pessoas, como é o meu caso... não entendi. Qual que é a diferença? É assim... Da obra. Da obra você vai lá e registra uma canção. É. Então tá registrado isso aqui é uma canção. É porque a obra pode ser minha e sua, uma parceria Aninha e Raul. Aham. Mas o fonograma pode ter sido gravado por mim, por você e por mais 5 músicos. Ah, a execução. O fonograma é a execução. Tá. Porque assim, uma composição, eu gravei uma composição minha nesse disco. Tá. Nesse disco então tem um fonograma dessa composição. É um papo meio técnico, assim. Adoro esse tipo de coisa. Me ensina, porque eu sou leiga, eu tô aprendendo. Porque um dia eu ainda vou lançar um CD tocando panderete. Que ótimo. Então vamos. Eu tô brincando. E aí, esse fonograma, né, que é o que gerou aquele registro, que é o que vai ser executado nas plataformas, nas rádios, onde quer que seja, esse fonograma, especificamente, tem uma divisão para ele. Mas a composição desse fonograma, né, a música em si, a obra, letra e melodia, vai sempre ser minha e sua. Entendeu? Tá. Que a gente compôs. Mas na hora que a música é tocada no rádio, por exemplo, quem é que ganha o dinheiro? É isso. O ISRC, ele determina para quem que tem que ir o dinheiro da execução, entendeu? Porque o músico, por exemplo, pelo que eu entendo, você vai contratar um músico, ele ganha ali o cachê dele na hora, né? Depois, se tocar isso no rádio, ele não ganha. Aí é uma definição sua. Você pode colocar também, nos direitos de execução lá conexos, o nome dessas pessoas que participaram, para que ela ganhe também. Se tocar essa versão específica. Aí, se eu, por exemplo, resolvo cantar uma música sua, aí vai ser a obra. Você ganha pela obra. É isso? Aí, assim, se você quiser cantar a música minha, aí é outra história, na verdade, assim. É o direito que você tem que receber pela execução dessa música, execução pública dessa música. Que aí é um direito do ECAD, que é recolhido pelo ECAD e repassado para o artista. Só que isso na prática é bem complexo, assim, as pessoas não conseguem nem mapear muito bem o quanto a música é executada publicamente, né? Só uma coisa muito organizada, assim, por exemplo, quando você tem músicas executadas em lojas de departamento, em hotéis e tal, o ECAD vai lá e recolhe. Mas se você fizer um showzinho... Mas aí eles pagam para executar uma música como se fosse uma rádio, não é? Ou não é por cada música específica, eu acho. É por cada evento em que ela vai ser executada. Não, é assim? Tô falando de execução pública, assim, você tocar. Você vai fazer um show. Tá. Né? Tô falando disso. Tá. Entendi agora. Mas negócio de rádio, a rádio vai lá e... Aí eu não sei exatamente como que é, assim, eu não sei exatamente como que é. Mas aí você recebe aquele tanto por mês. O que acontece? Hoje em dia, como tudo é muito pulverizado, né, assim, quando você coloca a música na internet, ela tá no mundo, né, ela tá em todos os lugares, então, o que existe hoje, assim, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né, os artistas se filiam a entidades que fazem esse monitoramento e fazem esse recolhimento e repassam para ele. Eu, por exemplo, sou filiado à UBC, que é a União Brasileira de Compositores, que monitora isso para mim, né? E vai me dando relatórios e transferências de valores equivalentes à execução da minha música, tanto em plataformas como Spotify, YouTube, rádio... E você já tinha essa coisa com a sua primeira banda? Você já sabia desse tipo de coisa? Não tinha nem noção? Nada. Isso veio só em 2016, foi quando eu gravei meu disco. Você tá brincando? Demorou muito tempo para poder? Porque antes de eu gravar meu disco, eu fazia isso de uma maneira totalmente... na Tora Produções, que a gente costuma brincar. Assim, você faz e foda-se, você não tá, né? Depois você profissionaliza um pouco mais e você começa a se preocupar com isso, né? E aí né, você registra o trabalho, você se filia a alguma entidade, você começa a acompanhar ali. Mas assim, o que é a realidade hoje? Só para fechar esse assunto, assim, a execução das músicas, no formato em que elas são ouvidas hoje, que são as plataformas digitais, o que isso rende para o artista são valores risíveis. Assim, tipo, cada play de uma música no Spotify
é menos de 1 centavo, são milésimos de não sei o que de centavos. Então, assim, para você receber um valor significativo da execução da sua música gravada, ela teria que tocar milhares de vezes, né? E para isso somar no final alguma coisa. Então, assim, o artista não ganha dinheiro com execução de música, ganha dinheiro com show, né? Com outras coisas, mas Spotify não... Raul, agora é uma coisa muito louca, né? Que eu tava conversando isso outro dia até com o Paulo. Eu tava conversando com ele. Não tem jeito, com o Paulo e com a Lu, porque até hoje o rádio é o rádio, né? Se você quer que a sua música chegue assim de uma maneira assim massiva numa população, tem que ser através do rádio. O rádio ainda tem muita força, né? Ainda tem, porque o povo tá dentro do carro, tá ali com o rádio. O povo fala, não, porque hoje em dia você coloca o Spotify. Tem um tanto de gente que não fica lá no meio do trânsito procurando, não coloca lá numa estação e fica. É impressionante. Tem um tanto de lugar que você chega, você viaja aí. Tem outra coisa, a gente está acostumado com as cidades grandes, né? Vai pro interior, é só rádio, não é nem tanto televisão. É uma coisa impressionante. Vamos falar da segunda musiquinha? Bora. Pode escolher de novo? Pode, né? Que você não lembra de tudo. Adoro. Pode escolher. Gil. Essa música é tão gostosinha, né? Essa música é... Quando que essa música entrou na sua vida? Quando exatamente, assim, o ano não vou saber te falar, mas é uma coisa que tá tão engendrada, assim, tá uma coisa que tá tão, sabe? Parece que faz parte já, que nem sei dizer quando, mas é... É o tipo de música que você escuta e vem escutando por toda a vida. O Gilberto Gil é um artista que eu escuto há muito tempo, assim, que é uma influência mesmo para mim, e que é aquele tipo de artista que você sempre volta nele. Você pode descobrir músicas, né, artistas novos e ouvir coisas novas e tá um tempo ouvindo mais coisa e ouvindo outra coisa, mas você sempre volta para ele, sabe, assim, esses discos que ele lançou há 40 anos atrás continuam sendo lugares que você sempre volta, assim, porque tem uma coisa ali que nunca perde o brilho, sabe como? Então... Não, mas eu também acredito numa coisa, eu acredito que a nossa vida seja, assim, cíclica. Sabe como? A gente passa por ciclos e eles são, assim, inevitáveis. Eu não estou falando, assim, da roda de Sansara, daquele negócio que você fica ali, sabe? Eu tô falando dos ciclos mesmo, universais que acontecem na vida. E eu acho que, por exemplo, tem algumas bandas que eu escutava há anos atrás, vamos colocar 30 anos atrás. Aí, de repente, ainda mais agora com o Spotify, que ficou tão fácil carregar a música com a gente, né? Às vezes eu falo assim, nossa, eu vou escutar essa música aqui de novo. E eu acabo escutando o CD inteiro de uma banda. Eu já fui alucinada com o YouTube. Na hora que eu escuto, aquele CD hoje em dia faz tanta diferença na minha vida, neste momento, é uma coisa que encaixa tanto que eu fico, meu Deus do céu, depois de 30 anos esse negócio está aqui fazendo sentido na minha vida. É o poder da música, né? Assim, pois de marcar, né? Uma época, marcar a vida da pessoa, né? E continuar fazendo sentido, né? Ao longo do tempo, né? Isso é... Acho que é o que todo artista quer, né? Busca isso, assim, que a música não seja imortal. Que ela não seja uma coisa, né, só de momento ali. Porque hoje em dia tudo mudou muito, né? A forma de se ouvir música, o tempo que as pessoas escutam uma determinada coisa. Quando eu descobria um disco, né? Eu sou assim até hoje, mas quando eu descobria um CD que eu gostava, eu ficava ouvindo ele meses, às vezes anos, ouvindo aquilo, porque eu gostava muito e eu ouvia tudo e ia correr atrás de informação. Eu sou igual, eu fico assim, é uma doença. Eu faço, olha, quando eu não descobria aquele botãozinho do repeat, sabe? Eu fazia uma playlist de uma música só. Pois é. E hoje você sabe que as pessoas escutam um disco ali, legal, e no outro dia estão ouvindo outra coisa, né? Pois é, isso é muito louco, não é? Mas eu também fazia a mesma coisa. Você lembra de alguma música a mais de toda a sua vida? Não tem uma, né? Tem várias. Essa música é uma que eu... É uma delas. É uma delas. Essas todas que eu listei, né, na minha playlist aí, todas são músicas que eu
ouvi, ouço e devo continuar ouvindo aí até forever aí. Você é do tipo que sempre tava assim com um headphone? Tá? Sempre. É? Sempre. A vida inteira, tudo que vai fazer, inteira. faz melhor com música. A vida inteira. Sempre ouvi muito, assim. E a guitarra foi o primeiro instrumento que você tocou? Foi violão, foi o primeiro O instrumento. violão? Foi. Foi identificação, assim, amor à primeira vista? Na verdade, foi o contexto que eu tava, né? Eu nasci numa casa que já tinha muitos violões, né? Assim, o meu pai, os irmãos do meu pai, todos são músicos, a família inteira, assim. Ah, é? Não são músicos amadores, assim, mas todo mundo, em qualquer festa de família, desde o dia que eu nasci, tinha um violão. Tinha alguém Eles é tocando. que faziam a roda de viola. Sempre teve. Então, assim, dentro de casa, assim, o violão tava no sofá, era como se fosse um móvel, assim. O violão era um objeto a mais dentro de casa. Que delícia! Então, eu cresci, né? O violão era uma coisa comum, assim. Então, provavelmente, criancinha ali, seu pai já colocava você pra dedilhar. Eu comecei a tocar com 7 anos de idade, né? Porque ele começou a me ensinar os primeiros acordes ali. E aí eu fui tocando, Você lembra a primeira música que você tirou? Não, exatamente a primeira não, mas eu lembro que... eu tocava umas coisas de pop rock, assim, Skank, Jota Quest, sabe? Essas coisas que na época eram músicas que tocavam muito na rádio, assim. Aham. Era isso que eu tocava, assim, que eram músicas simples, né? E aí eu comecei ali, sei lá... Mas você já sabia que queria seguir essa carreira profissional? Não. Não? Não. Era só uma coisa assim, igual era seu pai, seus tios? Era só uma coisa, porque era gostoso mesmo. Era gostoso ouvir, era gostoso tocar, era interessante descobrir ali o instrumento, mas sem nenhuma pretensão de fazer música, gravar disco, fazer show, nada disso. Mas você tinha aquela disciplina de querer pelo menos tocar? Não? Eu nunca tive disciplina pra nada, Aninha, nada. Mentira! Totalmente indisciplinado. Eu sou, dos meus amigos músicos, eu até brinco com eles, assim, falo, cara, como é que vocês tocam comigo? Porque eu sou absolutamente relaxado com o aprendizado formal da música, né? Assim, eu sou autodidata, né? Tudo foi meio que acontecendo, assim, por instinto, né? Eu comecei a compor, fazer minhas músicas, pelo fato de estar ali com o instrumento e gostar e ter uma vontade, assim, genuína de descobrir coisas ali. Fui fazendo, mas, assim, eu não sou aquele músico que, sabe, não leio partitura, não tenho... Uma formação musical, né? Não tenho formação musical nenhuma, né? Assim, apesar de não ser um músico, não me considero um músico, assim, tão iniciante mais, né? Já aprendi, né, alguma coisa. Sei. Mas eu nunca... E os músicos que me acompanham quando eu faço show com banda, né? Os que gravaram um disco comigo, por exemplo, são músicos muito da pesada, assim, são caras muito bons, sabe? E eles... Mas eu quero saber disso. Quando que foi que você parou, largou as bandas e falou, eu quero seguir a carreira solo? Mas vamos escutar uma musiquinha primeiro? Vamos Qualquer lá. uma, né? Qualquer uma. Você vai ser o nosso DJ. O Iraia já tá acostumado a ser o DJ aqui do programa. Aí ele aí, ó. Caê. Essa fase rock dele. Sensacional. Caetano O saxofone faz uma diferença, não faz? Numa música? Eu acho sensacional. É um instrumento incrível, né? É incrível. E conta dessa música. Podres Poderes, né? É uma das músicas mais roqueirinhas, assim, do Caetano. Quando eu era jovem, assim, que eu já gostava muito disso, mas não queria mostrar pros amigos que eu gostava de MPB. Por que isso? Aquela bobagem de ser roqueiro, né? Não, a gente escuta rock and roll, velho. Tem um estereótipo, né? Eu sei. Coisa de adolescente, né? E aí eu falava, pô, tem umas músicas do Caetano que são legal, né? Assim, que Maria Caetano, tipo, né? Que coisa de... que isso. E aí, essa música eu ouvia muito, né? Assim, dentre todas. Você nunca teve um lado brega? Eu tenho até hoje, né? Você tem até hoje? Você escondia o seu lado brega? Eu nem acho que é brega, eu gosto de coisa assim... Depois que você fica mais maduro, né? Que você
comece a olhar para a música como assim, a música que é boa, que te emociona, que tem alguma verdade ali. Você para de preocupar muito com esse negócio de, isso é pop, isso é rock, isso é brega, assim. Aí você vai meio que sai do armário, assim. Você fala, bicho, eu gosto de quase tudo, assim, né? E eu sou... Mas eu acho que para homem é mais difícil, sabia? Quando você tá... Muito mais difícil assumir um lado brega. Porque quando você é adolescente, você quer pertencer a alguma tribo, né? No colégio, então se você é da molecadinha mais do rock ali, pô, tem essa de ouvir MPB, sai fora, que é distorção, é pauleira e tal. O que é uma coisa, uma imaturidade, que depois você deixa isso pra lá, mas... E aí, nesses momentos, você não fala que você gosta de outras coisas, você gosta só daquilo, né? Você é e tal. E aí, eu tive isso. Depois que eu falei, que é isso? Isso aqui é maravilhoso. E eu já ouvia desde sempre. É mesmo? Eu ouvia porque meu pai e minha mãe escutavam, era isso dentro de casa, né? Mas é aquela coisa que, quando você está falando, o Jota Quest tocou muito, o Skank tocou muito. Teve uma época que o Gil tocou muito, que o Caetano tocou muito, então ficou aquela coisa também, né? Por mais que fale que não, na hora que começa a tocar, tem uma certa geração que todo mundo vai saber as músicas. Sabe como? O Caetano, eu acho que ele é um artista, inclusive, que passou por tudo isso, assim, a época mais rock, ele tava lá. A época mais pop, ele tava lá. A época mais axé, ele tava lá. Hoje o sertanejo é a música das multidões, ele tá lá, né? É o que eles chamam de sertanejo universitário, né? Tá, vamos falar aí da sua carreira solo primeiro? Vamos. Antes da gente falar disso. Porque dessa primeira banda você já dispensou e tudo já foi pra... Essa primeira banda foi só, assim, o marco, né? O começo. Mas eu tive dezenas de bandas. Sério? Dezenas. Essas fotos que estão passando aí, né? Essa, por exemplo, é com a banda A Nuvem, essa aí, ó. Que foi a minha banda que durou mais tempo, com a qual eu fiz mais coisa. O que aconteceu com a banda? Acabou também. Mas por conta de quê, gente? Porque cada um foi para um lado, assim, os integrantes, o baterista voltou para a cidade dele, ele é de Fortaleza, então ele voltou para o Ceará. O baixista, né, que tocou na última formação era de Montes Claros, né, morando em BH, mas voltou para Montes Claros. Teve um integrante que foi morar em São Paulo. Então, como a vida de cada um foi tomando rumos diferentes, tá vendo? A gente tocou até em shows relativamente grandes, assim. E também não era cover, não, era... Não, era autoral. Autoral foi um também. Power trio, né? Era essa formação aí, guitarra, baixo e bateria. E aí a gente circulou muito pelos festivais independentes, entre 2010 e 2015, mais ou menos. E que estilo que era? Porque ali já não era punk, não. Não, ali já não era punk. Ali já era uma coisa mais MPB, assim, era uma formação de rock, né? Porque na hora que você assumiu ali o seu lado MPB, você descobriu, olha, tem mais gente que gosta também. Tem. Ali a gente era uma formação clássica de rock ali, bateria, baixo, guitarra, mas que tocavam músicas que flertavam com a MPB, que tinham essa coisa da canção sendo a matriz ali, que né? Delícia! E aí, lógico, tinha uma coisinha mais roqueira, assim, algumas músicas, né? Tinha, sei lá. Vocês chegaram a gravar alguma coisa? Gravamos um EP. Na época, o MySpace, não sei se você lembra dessa plataforma, o MySpace era a plataforma de música que estava... Lembro. mais funcionando melhor para artista independente, né? E aí a gente tinha esse EPzinho que ficava lá no MySpace, e aí a gente compartilhava e tal. A galera ouvia mais por lá. E quem ia nos shows podia comprar ali o disquinho. Era um EP com 5 músicas. Que sensacional! Quem E que produziu? Quem produziu na época, a gente gravou no Pato Multimídia, que é o estúdio do Léo Moraes. Não sei se você conhece o Léo. Conheço. O Léo Moraes, que é um músico aí de BH muito, muito importante também aí da cena, né? Que é agitador, que é um dos sócios da Autêntica, né? Que tá reabrindo agora, inclusive. Menino, a Autêntica, ela tava aí aberta, fez maior sucesso, eu ainda morava fora. Tá voltando agora. Pois é, nossa, mas tanta gente já me falou da Autêntica, Jesus amado. Está voltando, né? Talvez o espaço mais bacana, assim, pra música autoral em BH. Pois é. E aí, a gente gravou lá com o Léo nessa época, muitos anos atrás, assim. E aí, o que aconteceu?
E aí... Vocês conseguiram fazer uma turnê legal e tudo? A gente porque vocês rodou ficaram juntos quanto tempo? uns 5 anos, mais ou menos. Olha, ficou bastante. A gente fez muito show no circuito independente mineiro, assim, que era Belo Horizonte, a região metropolitana, e os festivais do interior. A gente tocou em Juiz de Fora, a gente tocou em Montes Claros, a gente tocou em Patos de Minas, a gente tocou no Triângulo ali, em algumas cidades, ali Uberlândia a gente tocou, na região metropolitana toda, assim, Sabará, Sete Lagoas, Lagoa Santa, que é a minha cidade, Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves, essas cidades todas da região metropolitana. Gente, que delícia! A gente tocou muito. Vocês já tinham um produtor nessa época? Não, a gente nunca Vocês teve. que vendiam tudo mesmo? Nós mesmos que fazíamos tudo. E foi maravilhoso, né? Pegamos muita estrada aí, foi bom demais. E depois aí? Foi depois dessa banda que você resolveu? Foi aí depois daí, quando a banda começou a desacelerar um pouco, né? Que os meninos estavam com outros projetos e tal. Aí eu percebi que eu queria continuar fazendo coisa. Eu falei, vou gravar uma coisa minha ali. Aí foi quando rolou o disco, em 2016. Você acha que isso aconteceu por quê? Talvez por isso, porque você tem um sonho e aí todo mundo tem que sonhar junto, aí de repente o povo não sonha junto mais, aí dá uma preguiça, você fala, eu vou fazer isso. Banda é aquele negócio, sozinho, né? Banda é um negócio assim, que tem que estar todo mundo muito... alinhado. Muito alinhado, muito disponível, muito com a certeza de abrir mão de outras coisas para fazer aquilo. O sonho tem que ser igual. Isso é muito difícil. Não, e chega uma hora na vida das pessoas que assim, você tem que abrir mão de outras coisas para poder ficar dedicando à banda. Pois Isso não é fácil. Isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque música é uma coisa totalmente instável, incerta, né? Você não tem certeza de nada. Você já estava estudando? Você já tinha formado? Como é que estava aí na sua vida? No disco solo eu já tinha formado, né? Mas na época da banda, a época que a gente mais tocou, eu tava fazendo faculdade de jornalismo, tocando, conciliando tudo, mil coisas na cabeça, certeza de nada, né? Enfim, e aí foi isso, assim, a galera foi cada um seguindo seu caminho, que era o mais natural a se fazer, e foi ótimo para todo mundo, não teve briga, não teve mágoa, todo mundo falou, bicho, é isso aí, a banda deu o que tinha que dar, registramos aí o que teve que registrar, tem uma história bacana e vamos seguir em frente. Foi aí nessa época que você aprendeu a registrar suas musiquinhas, a fazer tudo? Como é que ficou aprender, isso? Né? Eu tive que aprender meio que na marra, assim. Falei, vou fazer uma coisa mais séria agora, eu tenho que fazer direito, né? Meio que virar a chave, assim. E aí aconteceu o disco, que inclusive não foi nada planejado. Eu te falei que minha organização é muito pouca. Assim, não foi planejado? Calma, vamos escutar uma musiquinha e você me fala disso. Vamos lá saber qual que é a próxima musiquinha da sua playlist. Porque senão a gente só fica aqui conversando, a gente esquece de escutar a música, gente. Pelo amor de Deus. Não, o problema é esse, né? Porque é interminável. Se a gente, né? Ó, já tá vindo uma coisa mais... Isso aí eu ouvi demais. Adoro. Isso eu ouvi muito, assim. Que delícia, que delícia. Conta, a banda, a música. Essa é a Legião Urbana, né? A Conexão Amazônica. Tinha um disco de vinil, esse disco de vinil, que é o Que País é Esse, né? Que é um dos discos mais famosos, acho que teve mais hits, assim, da Legião. Que um tio meu tinha esse disco de vinil e eu ouvia ele, lado A e lado B, incessantemente, assim. E toda vez que eu ficava na casa da minha avó, eu criança, eu era, né, eu ouvia esse disco de tabela, né? Porque meu tio estava ouvindo no quarto, com volume no talo, e eu ouvia também. E aí eu fui assimilando. Criança tem isso, né? Ela assimila as coisas muito rápido. E aí uma das músicas que me marcaram muito foi Conexão Amazônica. Que meu tio cantava o refrão e batia a cabeça e tal, e eu ia junto, e aí depois eu fui descobrindo o disco todo, depois eu descobri a Legião Urbana, aquela coisa, aquela febre que foi, né? Você sabe que às vezes eu fico tentando imaginar o que é esse fenômeno Legião Urbana, porque foi um fenômeno no Brasil, é uma coisa que é absurda. Toda casa que você entra, pelo menos assim da nossa geração, vai ter pelo menos um CDzinho, 2, 3 ali, se não é aquela coisa que todo mundo sabe cantar pelo menos 1, 2, 3, 4 músicas deles. É uma coisa que eu penso...
Foi a mídia? Não, não foi a mídia. Não foi a mídia, sabe? É mais do que a mídia. Eu acho que a mídia chegou num ponto que eles colocaram Legião, o tanto que colocaram, porque as pessoas queriam muito. Sabe aquela hora que não deixa ser o que a gravadora quer que você escute, mas você, o público, fala, eu quero escutar isso? Eu acho que o Legião chegou nesse ponto. Sabe como? Eu acho. É um tipo de música, assim, que, apesar de ser profunda, né, assim, do ponto de vista poético, né, tinha um apelo popular muito grande, né? Não eram músicas difíceis de se escutar. Tinha uma coisa pop ali, né? E envolviam as pessoas. Mas né? as letras, você pega assim o Eduardo e Mônica, gente, pelo amor de Deus, olha que coisa, que letra mais louca. E as pessoas adorarem tanto aquilo ali. Quando que uma pessoa... Vamos falar sério, porque eu tenho essa opinião de que uma música, para ela ser um hit total, você tem que ter muitas pessoas se identificando com ela ao mesmo tempo. Sabe como? Quem é que vai se identificar com o Eduardo e Mônica? Vai pegar e falar assim, nossa, essa música é minha, eu que estou vivendo isso agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Raríssimas as pessoas, mas, no entanto, é uma das músicas de maior sucesso. O trem virou filme. Virou filme. Mas esse lance de música que conta história, né, é uma coisa que a pessoa ouve e vai imaginando aquilo, né? Você escuta Eduardo e Mônica, que é um clássico, você escuta Faroeste Caboclo, por exemplo. Pois é. Você não consegue parar de ouvir até o final porque você quer saber o desfecho daquela história, né? Então, e o Renato Russo tinha muito essa... Mas é muito louco, mas espera, porque aí, nesse momento, do momento que você sabe o final da história, ninguém garante que você vai querer escutar de novo. Quiçá cantar. Porque o Faroeste Caboclo, todo mundo queria saber, era assim, eu sei a letra inteira, eu não erro nada. Era uma questão do tipo assim, eu gosto mais disso. Era um desafio quase. Era. E isso é muito louco. Nas rodinhas de violão da adolescência, né, essa música era uma presença constante, assim. E era tipo um diferencial, né? Se você era um adolescente que tocava essa música do início ao fim, você já tinha tipo, né, uma medalhinha de... porra, o cara toca ela toda e canta do início ao fim. E a galera que, né, respeitava isso. Já era chamado mais pro churrasco, né? Já sabia. Vai me contando como é que aconteceu isso, que você falou que não foi uma coisa programada. É o seguinte, em 2015, né, eu fui para São Paulo para estudar. Eu fui fazer um MBA lá, eu consegui uma bolsa de estudos na época. Eu era repórter do jornal. Aí eu consegui uma bolsa de estudos para estudar jornalismo econômico. Nossa Senhora! Era uma área que eu já trabalhava e tal. Aí eu tinha que ficar em São Paulo todo o ano de 2015, indo e voltando. Ficava uma semana lá e voltava para BH, né? E aí nos primeiros meses que eu estava em São Paulo, eu encontrei com o João Vasconcelos, que era o dono do estúdio do Cambuci Roots, que é o estúdio onde eu gravei. Ele já era meu amigo, assim, né, da cena independente. E eu falei, bicho, e aí o estúdio? Ele falou, tá rolando, vai lá pra você ver. Aí eu fui no estúdio para conhecer. Aí a gente começou a conversar sobre equipamento, sobre coisas mais técnicas. E eu falei, vamos gravar um EP? Vamos gravar 3 músicas aqui? Eu vou estar vindo para São Paulo até o fim do ano. Vamos juntar e gravar, assim, sem compromisso. Ele falou, bora, vamos fazer. Aí a gente começou a gravar o que era para ser um EP, só que a gente começou a gostar tanto do resultado que a gente falou, bicho, você vai ter tempo aqui. Você vai estar vindo até dezembro para a cidade. Eu tô com um estúdio. Vamos gravar um disco inteiro. Você tem música para gravar. E você já tinha tudo? Tinha as músicas já, né? Eu falei, então vamos. Aí fiquei fazendo cada mês um pedacinho do disco. Onde que estavam essas músicas? Estavam tipo num caderninho? Você tem um daqueles caderninhos assim que todo mundo tem, que você coloca... Eu tive caderninho, eu tive. Cadê? Hoje eu tenho no computador, assim, anotações. Menino, não faça isso não. O Coringa estava aqui contando, o filho dele perdeu tudo porque perdeu o HD. Pois é um risco, né? É um risco. Aí eu ainda perguntei pra ele, tava na nuvem, ele falou, não! É um risco. Mas hoje você tem no celular também, aí tá no celular, tá na nuvem, né? Tudo tá no celular, você consegue acessar. O que você fez com os caderninhos? Foi Eles sumindo, foi sumindo, foi, sei lá, você faz uma limpeza na casa, você joga fora um monte de tralha, vai o caderninho junto. Meu Deus do céu! Mas assim, a maioria das coisas tá na memória também, né? Quando você toca, você pega o instrumento, você lembra, assim, é aquilo.
Sério? Lembro, eu lembro, pelo menos. Eu lembro. Gente, que coisa de ET. Eu lembro. Nossa, isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Ah, e aí você pegou as músicas. Aí o João me chamou pra fazer e a gente gravou 10 músicas durante todo o ano de 2015, assim, até o finalzinho do ano. Ah, Aí ele produzindo. Ele produzindo. E os outros músicos, quem é que estava vindo? Aí a gente escalou uma galera de lá, né? Tinha um grupo que já era muito, muito entrosado, assim, né? Que é o Klaus Senna, o Beto Gibbs, tocou batera. Que legal isso, né? Porque você estava lá dentro do estúdio e ele já conhecia todo mundo. Falou, vou chamar essa galera que eles têm a cara das músicas e vão pegar rápido. Aí a gente chamou em 4 dias, a gente fez todas as músicas com banda. Como é que funciona isso? Você manda, por exemplo, a letra para a pessoa e já fala como é que vai ser, porque tem os ensaios, como é que funciona isso? Então, eu já tinha ideia já de arranjo para tudo, né? Eu já tinha isso mentalizado, assim. E aí eu mandei guias de violão e voz, para eles entenderem como que eram as músicas, né? Aqui é refrão, aqui é introdução, aqui é isso, aqui é aquilo, o ritmo é esse, a levada é essa. Ah, porque a música, quando vem pra você, já vem a musicalidade, já vem o violão e a letra? Você fala no momento de compor? No momento de compor? Aí varia, aí é... Às vezes eu escrevo letra e depois vou tentar musicar, às vezes eu encontro uma melodia que eu gosto e coloco uma letra em cima, às vezes acontece ao mesmo tempo, simultâneo, assim, né? Já sai tudo, eu já vou cantando, já vai saindo palavras que eu já fui escrevendo ali, dando um sentido para elas, né? Gente, que coisa... Mas esse lance de gravar, assim, eu gravei uma guia para os músicos entenderem o que eu estava fazendo e mandei para eles a letra com cifra, né? Com os acordes que eu tocava. E aí a gente juntou, eles lendo ali, entendendo o que eu estava fazendo, já meio familiarizado com a música um pouquinho. E a gente foi criando arranjos juntos ali, né? Eu falei, essa parte aqui é assim, aqui é assado, aqui tem uma quebra de tempo, aqui repete isso. E aí a gente chegou num corpo. Mas aí vocês também pegaram uma seleção de músicos maravilhosos, né? Caras... Porque para poder gravar 10 músicas em 4 dias, não pode ser qualquer um, né? Que vai ter essa... É isso que eu te falei, os músicos são muitos, assim, né? Os que gravaram e os que tocaram depois também. É gente muito, muito escolada, né? Que não tem segredo, assim. Você mostra a música uma vez, na segunda o cara tá tocando junto e vambora. Não tem... Perguntinha, existe músico de estúdio e músico de palco? Existe. Existe? Existe. Geralmente os músicos de estúdio também estão em palco e vice-versa, né? Mas tem músico que é muito fera, assim, para gravação. Aqueles músicos que erram pouco, erram quase nada, que tem uma facilidade enorme de aprender a música ali, já gravar, que no primeiro take já tá, assim, muito bom. Tem músico que... E isso é prática, né? Uhum. Isso é prática. Na época, nos anos 70, 80, tinha umas bandas que gravaram discos com essa galera toda do MPB. Uhum. Elis Regina, Caetano, eram os mesmos caras. Você pega as fichas técnicas dos discos, é o mesmo nome ali, porque é cara que era tecnicamente muito bom, muito seguro, tocava muito bem, né? Menino, mas esse povo é muito doido, né? Você pega, por exemplo, eu conversando aqui com vários que vêm aqui. Eles chegam e eles... começou a tocar o quê? A gente queria fazer banda. A gente chegava lá, quem chegava mais tarde, pegava um instrumento que estava sobrando. Começaram assim, sabe? Então, aprendeu a tocar tudo. Então, toca o violão, toca o baixo, toca a guitarra. Sabe? Que loucura que é essa? Isso é muito doido. Isso é muito doido. Isso é ótimo, né? Não, é maravilhoso, né? Mas é do tipo assim, depois disso você tem uma skill ali que, pelo amor de Deus, né? Só Deus na causa, né? Vamos para a próxima musiquinha? Bora. Vamos lá, pedir para o DJ Iraê colocar mais uma da sua Iraê. playlist. Sensacional. Agora mexeu com ele tá falando, hein? Como não, né? Como não citar? Também mais um bitomaníaco na casa, é isso? Sem dúvida. Se eu soubesse, eu tinha colocado até os negocinhos aqui dos Beatles, gente. Eu não falo que eu sou bitomaníaco, né, Aninha? Porque, assim, em Belo Horizonte, não sei se você sabe, a bitomania é quase uma religião, né? E aí os caras que são bitomaníacos mesmo, que tem pedigree para falar que é bitomaníaco, né? E se você não tiver, assim, o mesmo nível de
né, de PhD na bitomania que eles têm, você pode ser execrado, né? Mas Menino, eu fui descobrir que eu gostava de Beatles muito tarde, muito tarde. Porque eu gosto é do lado B. Eu tenho uma preguiça de Beatles, mas eu te falo por quê. Porque eu tenho preguiça de uma música específica que se chama Yellow Submarine. sério? Eu acho que essa é a pior música já inventada na face da Terra. Aquilo ali, eu juro por Deus, eu tenho uma revolta relação de tão amor grande. e com ódio, né? Não tem amor, é inexistente amor naquele negócio. Eu acho tudo ruim naquela música, tudo. Ela destoa um pouco, né? O Ringo Destoa. cantando ali, aquela coisa. Mas eu gosto até. Você gosta? Gosto. O Daniel Lima, menino, ele tatuou no braço o Yellow Submarine. Eu olhei aquilo e falei, não, ele tá brincando. Eu ainda falei, mostra. Ele pegou, eu falei, que é isso? Olha, eu conheço alguém que pode remover isso aí. Eu falei assim com ele, sabe? E eu sempre falo, claro, né? Todo músico, na hora que você começa a entrevistar o cara, falar de música, ele vai falar de Beatles 1 hora. Não tem como, eu acho. Não tem como, é uma coisa muito louca, né? E quando eu chego para as pessoas e falo assim, Beatles não é a minha e tal, não sei o quê. O que é isso? Às vezes eu sinto no olhar. Aquele ódio, Eu sinto assim, aquela coisa assim, sabe? veneno. Eu não posso falar nada. O Iraê, aquele é bitomaníaco desse que você não acredita na hora que você mesmo? entra. Que é isso? Você entra no quartinho dele da música, olha lá, as Olha lá, almofadas tem almofada. dele. As almofadas, tudo lá é de Beatles. O copo é Beatles, não sei o que é Beatles, tudo que você imaginar. Então, imagina. E ele colocou uma música que eu nem sabia que existia, a Ana. Nem sabia, tá vendo? E aí, É você porque- gostou? Eu gostei muito quando eu conheci o lado B de Beatles em Londres, com um amigo meu que é DJ lá. Porque ele sabe da minha paixão por Supertramp. Aí ele falou, se você gosta de Supertramp, você vai gostar disso aqui. Aí ele começou a tocar. Eu falei, eu tô reconhecendo essa voz. Ele falou, isso é Beatles. Pois E eu não acreditava no que eu estava escutando. Mas é aquela coisa, né? Foram coisas que foram tão massacrantes na nossa cabeça, né? Conta dos Beatles aí na sua Então, vida. eu também fui mergulhar nos Beatles bem tarde, né? Assim, obviamente, desde pequeno eu gostava dos clássicos, né? Das músicas que eram, né, quase hinos, né? Mas aí você gostava ou você estava Não, eu acostumado com gostava. aquilo Eu pela até- lavagem cerebral, pelo tanto que tocou? Não, eu gostava. Eu até cantava, assim, né? Algumas melodias que você já nasce sabendo, né? Tipo Help, essas coisas. Mas depois eu fui pesquisar mesmo os discos, ler um pouquinho sobre o contexto em que cada um foi gravado. Aí eu li a biografia do Paul McCartney, eu comecei a mergulhar mais nas coisas do Paul, pós-Beatles, né? Que Ele é inclusive- sensacional. Eu É. adoro o Paul. Eu adoro. Ele é o meu favorito, sabe por quê? Eu também. Pelo lado tilelê dele. Me identifico. Ele tem essas coisas, né? Mas o Paul sem dúvida, assim, isso é uma discussão infinita. Se você falar isso com o Beatlemaniaco, você vai ficar até amanhecer discutindo com ele. Mas eu acho que o Paul é o grande... Gênio da banda. Como é que eu vou dizer? Assim, todo mundo fica naquela briga, né? Quem é mais importante, né? Os 4 são importantes, foram importantes, né? Mas o Paul, ele tem essa coisa de ser um cara que cuidava de tudo, assim, na música, sabe? Sabia tocar todos os instrumentos, ficava em estúdio mais do que todo mundo, gostava de cuidar dos pormenores, dos detalhes, ia acompanhar a parte de mixagem. Ele é que tinha o lado produtor da banda? Tinha isso, Tá. né? Não sei se você chegou a assistir o documentário agora que saiu. Gente. Dos Beatles? O Get Back. O Get Back? Não assisti, não? Que saiu agora e tal, no Disney. Não sei Tá se você já viu. onde? Tá no Disney. Aham. E aí, são o quê? São 3 filmes de 2 horas, 6 horas deles basicamente no estúdio lá, ensaiando, brincando, né? Pro show lá do Rooftop lá, que foi o show que marcou, né? E aí, isso fica muito nítido, né? Assim, o tanto que o Paul era o cara workaholic. Mas todavia eu estava aqui conversando com o Carrato, Marcelo Carrato, e ele estava me contando, porque a música que eu mais amo dos Beatles, olha que coisa mais engraçada, é Oh Darling.
E o rapaz, ele falou, você acredita que ele cantou uma vez só, foi quando gravou e nunca mais ele cantou, nem ao vivo? Primeiro take. Como que o rapaz falou um trem desse? Como é que ele fez um trem desse, gente? Pois Aí é. ele falou, não, porque o negócio é muito alto e tal, papapá, nhenhenhé. Gente, mas como é? Imagina, se eu fosse... Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fui no show do Bon Jovi pra poder escutar Bed of Roses e o rapaz não cantou. É? Você tá louco? Acontece. Não acontece não. Não acontece não. Não vem com essa não. Gera é uma porque é Beatles. revolta, né, nos fãs, mas rola. Gera uma revolta, você acha? Qual que é a sua preferida? É essa? Essa é uma das, né, assim, mas não tem uma preferida, na verdade. Eu gosto de quase tudo, de Beatles, assim. Essa foi só uma música que eu coloquei na playlist porque ela é marcante, né? Assim, eu lembro dela, de eu ouvindo ela pequeno, assim. Mas... Você já gravou alguma coisa sua que você gostou tanto que você se escuta? Você gosta disso? Eu escuto de vez em quando o disco. A minha gravação melhorzinha que eu tenho, né, mais bem acabada, é o disco. Aí de vez em quando eu escuto, assim. Mas, mas só de vez em quando. Porque às vezes eu fico pensando isso. Eu falo, gente, imagina, o cara vai lá e escreve uma coisa tão fabulosa. Será que ele gosta de se escutar? Será que ele gosta de... Na verdade, eu acho, assim, que o artista mesmo que faz não acha tão fabuloso, não. Acho que os outros é que acham, né? Não, você tem que gostar também, gente. Mas não acho... Eu não acho genial, assim, né? Vamos lá conversar na hora que você tá lá no estúdio. Tá lá vocês dois, escutou, você foi lá, gravou e tal, não sei o quê. Quem é que dava a palavra final? A gente chegava num consenso, né? Que às vezes também não tinha consenso. Aí a palavra final era minha, porque... Questões óbvias, né? Você acha? Não, porque o trabalho é seu, né? É seu nome que você tá botando ali. Então... Mas aí é que entra o tal do negócio, né? O rapaz deve entender mais que você, porque ele é o produtor. Entende, assim, ele tem uma experiência e tem as opiniões dele, mas tem algumas coisas na música também que não tem muita justificativa técnica para você convencer o outro. Assim, eu acho que deve seguir esse caminho, assim. E eu acho que não. E aí você fica, e aí? Algum momento você chegou a gravar alguma coisa por causa disso na sua vida? Você falou, esse é o caminho, é o que o povo quer escutar. Não. Foi sempre tudo aquilo que você se sentia bem fazendo. Sem dúvida. Música pra mim sempre foi isso, assim, né? Tipo, tocar o que realmente me dá prazer. Um prazer e que faça sentido pra mim, né? Claro. E se fizer sentido pra outras pessoas também, maravilha. Se não fizer... Porque não dá, né? Assim, o artista querer fazer coisa porque existe uma demanda que está pedindo aquilo. Música não é... Existe. Existe. Eu digo assim, não faz muito sentido na minha cabeça. Na sua cabeça. Tá. Mas é claro, existe, né? O mercado agora tá caminhando para esse lado. E eu sou músico, então eu vou caminhar para cá, vou tocar. E nenhum problema também. Se o cara quiser levar nessa... né, seguir com esse pensamento também. Eu tenho uma opinião muito séria sobre isso. Uma pessoa, para ela chegar a esse ponto de falar, olha, o mercado é esse, a pessoa tem que ser muito boa. Ela tem que ser muito boa. Tem que ser uma pessoa que ela pode realmente navegar em todos os mares. Sabe como? Porque senão fica um trem horroroso. Não é a cara da pessoa. Não é a cara da pessoa. Eu acho que existem músicos que são muito versáteis, que conseguem transitar por esses lugares diferentes da música e fazer isso muito bem. Músicos instrumentistas, né? Tem cara que toca muito bem qualquer estilo que você botar para ele tocar, porque ele tecnicamente é muito bom. Belo Horizonte está lotado de músicos. Menino, eu tava aqui com um Bauchita. O Bauchita, qualquer coisa que você coloca na mão dele, ele faz. Ele falou aqui, ele fez isso por dinheiro. Tipo, o mercado tá indo pra cá e eu vou pra cá por causa disso. Isso ele falou aqui, entendeu? E eu acho que eu entendo isso. Quando a pessoa tá na música 100% e a fonte de renda dela é tocar, pois é. Você tem que ser mais flexível para as coisas, né? Olha o tanto aí de gente que é do rock and roll e tá tocando um sertanejo, menino. Muito louco. Né? Você precisa pagar as contas. Pois é. E sua única atividade é tocar. Porque hoje, assim, os músicos hoje, eles migraram para muitas outras áreas. Então, o músico hoje, né? O padrão de músico hoje, assim, pelo menos da minha geração, é um cara que toca, que é instrumentista, que canta, tem um trabalho ali de composição, mas que também é produtor. Aí ele produz outros artistas.
que em muitos casos também opera som, então ele vai para a noite, não para tocar, mas para ser operador de fazer sonorização, tem uma banda tocando, precisa de ter um técnico lá para poder mixar o som e operar, o cara faz isso. O cara, sabe, tá em muitas outras frentes da música, que não só como músico, como ali frontman tocando e cantando, né? Então tem outros lugares também para serem ocupados que as pessoas vão, porque, né, são fontes de renda. Eu sei, mas não é todo mundo que tem essa capacidade, não. Não é. Eu acho que a coisa mais difícil, inclusive, é quando você tem que vender o seu próprio trabalho. O tal do vender, isso aí é um dom divino que, pelo amor de Deus, viu? Olha, eu vou te contar uma coisa. E eu acho que é uma coisa que a maioria dos músicos não domina. Claro, né? Que não, claro que não. O povo já tá... Eu acho que é uma coisa tão louca, é porque isso na minha, né, na minha loucura tilelê, tá certo? Eu acho que o músico, ele já tá naquela coisa mais assim, sabe? Energeticamente falando. Quem tá vendendo tá ali na matéria, tá ali, é dinheiro, é troca, não sei o quê, como é que sobreviver, tal, não sei o quê. O músico, ele já tá mais lá, é aquela coisa mais, sabe? Esse é um grande dilema, eu acho, do momento que a gente vive hoje, porque, né, os músicos hoje são obrigados a se autoproduzirem. Afe Maria, gente. Né, e serem capazes de, além de compor, gravar, ter um trabalho artisticamente interessante, fazer a parte também de venda, de fechar show, de marketing, né? Tanto que hoje existem os coaches da música que estão ensinando os músicos como sobreviverem no ambiente digital. Tá lotado aí nas redes sociais. Afe Maria, sério? O que mais tem? Existe todo um manual hoje, né? Um manual de como o músico deve agir na era digital, né? E aí isso é obviamente... Tal do reinventar. Isso é totalmente questionável. Só isso seria uma pauta para um outro programa todinho. Com toda a certeza do mundo. Né? Vamos para a próxima musiquinha? Vamos. Vamos lá pedir para o Iraia tocar mais uma. Gente, esse calor de Belo Horizonte ninguém merece, né? Ontem fez frio, né? É porque outono, né? Aquela coisa, de dia é porta do inferninho, chega de noite Nossa. Isso também. The Cure. Nossa, The Cure é muito bom. É outra banda que, assim, o tempo passou e eles continuam, assim, né? Sabe o que eu acho uma coisa muito louca? Você tá falando o tempo passou, assim, mas é aquela coisa que as gerações mais novas, será que elas estão escutando isso? Pois é, não sei se estão escutando, assim, da forma que a gente escutou. Mas, vira e mexe, eu vejo que isso é descoberto de novo, né? Assim, gente jovem começa a descobrir essas coisas. Não, existe isso, existe. Seus tios, seus pais... adoraram isso, né? É aquela coisa que eu te falei do negócio, né? Da que a gente vive sem ciclos na vida, né? Aquela coisa energética que vem, é uma coisa muito louca. Mas eu fico pensando, às vezes eu penso assim, será que existe alguma música que é eterna? O que faria uma música eterna? São só as clássicas, o que a gente chama de clássico, né? As eruditas, né? Pois é, eu nem sei, assim, como a forma de, assim, sabe, não, o que eu penso? Como a forma de se ouvir música, se consumir música muda muito com o tempo, as coisas vão ficando algumas para trás e desaparecem, outras vão permanecendo, mas assim, a gente não sabe, né? A gente ouvia a música de um jeito, a música chegava de um jeito pra gente quando a gente era jovem. Hoje, para outras gerações, por exemplo, minha filha tem 5 anos, né? Ela descobre música pelas séries que ela assiste, pelos desenhos, a trilha sonora do desenho, e daí, sabe, assim... É uma coisa muito louca, é o que a gente tá falando de rádio e televisão, o povo acha que tá morrendo, não morre não, gente, não morre tão cedo. Ainda mais assim, com a internet, hoje em dia, você quer saber o que era a música de 1986, vamos pesquisar aqui, você vai lá e encontra tudo que era relevante naquela época. Pois é, né? Pois é. Mas aí é o que eu tô falando. Mas será que vai resistir 500 anos? Eu acho que vai. 600 anos? Eu acho que vai, porque hoje as formas da gente poder guardar as coisas, né? Tudo está sendo digitalizado, tudo está sendo, né, assim... E vai ficando. Se vai ser ouvido ou não, aí é outra história. Mas que vai existir, que vai ser buscável, eu acho que vai. O nosso banco de dados, assim,
da música, da humanidade, vai só ficando maior. O Spotify, por exemplo. Tudo que você quer tá lá, praticamente. Gente, você sabe a coisa que eu mais amo no Spotify? É isso, é quando a gente tá fazendo uma playlist lá e eles sugerem alguma música. Eu já descobri tanta música, redescobri tanta música lá, que eu falo, que eu não lembrava da existência daquela música, e de repente eu falo, meu Deus do céu, como é que eu tô conseguindo viver sem esta música na minha vida? É muito doido, né? Isso, como que o algoritmo trabalha, né? Porque se você escutou 3 discos ali, o Spotify já tem uma 4ª coisa para te oferecer que é relacionado com aqueles 3 e que a chance de você gostar é muito alta. Quando eles fazem aquele mix, né? Aquele mix, a sugestão para você, Aninha. Eu falei, esse é o danado. É batata, ali né? E quando eu coloco para tocar também assim, né, assim, aleatório, acontece isso direto. Acabou o disco que eu tava ouvindo, ele já coloca uma outra coisa e eu falo, pô, mas que som é esse, hein? Aí eu vou lá querer saber mais, aí eu clico no artista, aí eu vou ouvir os outros discos. Então é o poder do algoritmo. Isso é muito louco. E você teve que aprender isso tudo para poder colocar seu... Não, eu não sigo nada de regra Eu simplesmente, assim, eu coloquei o disco porque eu entendi que era o lugar onde as pessoas estavam ouvindo música. Mas, assim, eu nem abro o meu Spotify de artista para ver quantos plays que a música teve, quanto que gerou de renda de execução. Você tem alguém que olha isso para você? Não? A UBC me manda os relatórios, né? Naturalmente, eles mandam os relatórios porque eu sou filiado. Mas ficou assim, tipo, 2020, o que eu ganhei com o Spotify não deu R$100. Sério? Mas é isso, para artistas independentes, o rendimento ele é totalmente simbólico. Você não ganha dinheiro com isso. Tem que tocar muito, né? Quem ganha dinheiro com a Spotify sabe, é a Lady Gaga, é a Anitta, é a Madonna, é essa galera. E mesmo assim não é tanta grana também. Você algum dia teve esse sonho de ser uma dessas pessoas ou não? Quando eu era mais novinho, assim. É? As bandas todas a gente tinha essa meta de conseguir emplacar alguma coisa, ter uma repercussão maior e tal. A gente sempre, né? E quando que foi que esse sonho deixou de ser sonho e virou assim, talvez não seja isso que eu queira? Na verdade, deixa eu explicar, deixa eu pensar como é que foi. Não é que, quando você vai, no meu caso, tô falando de mim, né? Tá. Quando você vai criando uma relação mais madura com a música, você vai entendendo que, assim, existe uma série de outros fatores para além da música que fazem com que uma artista ganhe um alcance maior, assim, sabe? Você não pode atribuir somente à música. Minha música não é ouvida por muita gente porque ela não é uma música boa, porque, sabe, tem todo um aparato por trás de qualquer artista que ganhe expressão, assim, no Brasil, no mundo, assim, que é investimento, que é uma série de ações paralelas, né? Não basta você gravar um disco bem gravado. Isso aí é obrigação, né? Para você ter alcance e conseguir, você tem que investir, trabalhar muito para isso. Não é rápido, né? Mas eu tô pensando aqui no sentido, que horas que a pessoa fala assim, talvez isso seja um sonho inatingível, talvez não seja esse o meu propósito, talvez, sabe, que deixa de tentar aquilo muito. Uhum. Que horas? Tem algum momento? Não sei se tem uma hora, um clique, assim, a partir de hoje, acho que isso vai... Coloca uma meta. Acho que isso vai acontecendo, assim, você vai Porque, por exemplo, eu estava aqui com o Henrique Portugal, e Henrique Portugal falou assim, eu falei que ele estava contando que a mãe dele, quando ele, né, falou, vou largar o emprego, porque ele ficou muito tempo com o emprego dele, mais o skunk ali, até a hora que ele falou, nossa, talvez eu vou ter que, né, largar o meu emprego. Sim. Eu perguntei, que horas foi essa? Ele falou que eu conversei com a minha mãe. E a mãe dele aconselhou ele, olha, faça isso até, você sabe, coloque um prazo. Faça isso por tanto tempo, tantos meses. Se não emplacar até lá, pronto, sabe? Sim. Esquece. Sim. Mas aí eu tô pensando... Eu acho que nessa época, inclusive, né, quando o Skank apareceu na cena nacional, acho que era muito diferente, sabe? Assim, eram esses meninos jovens, igual tem hoje, né? Com uma banda ali, cheio de sonhos e cheio
de intenções e vontade e tal, mas tinha um lance de ter uma gravadora por trás, né? Que no caso deles, não sei se era Som Livre, sei lá quem que era. Sony. A Sony, que era uma grande empresa, e aí a estrutura, quando você está amparado por uma gravadora, é muito diferente. Mas é um negócio que eu ainda falo com as pessoas. As gravadoras, elas ainda estão aí. As gravadoras, mas hoje em dia elas fazem um trabalho completamente diferente. O trabalho delas agora é muito mais de uma assessoria, né? Aquela coisa da comunicação, de divulgação, de tudo, do que de chegar e prensar o CD, colocar numa loja. Porque hoje não tem mais essa coisa, né? Essa coisa da física. Não São tem. poucas as pessoas que chegam aqui que elas têm um material desse que está assim available, tá ali disponível para as pessoas. Mas mesmo no meio digital, se você for olhar só assim do investimento em marketing para os canais digitais que os artistas estão hoje, né? YouTube, Spotify, você ter por trás de você uma empresa, né? Lógico. Já faz diferença. Assim, Lógico que faz. Você chega em locais que você jamais vai chegar sozinho. Lógico. Sua música toca em locais que jamais vai tocar se você... Lembrando que para poder chegar nas rádios, quem chega nas rádios, assim, primeiramente são as gravadoras. Até hoje, querendo ou não. Ainda existe o jabá, o velho de sempre. Existe o lance do impulsionamento, do patrocínio. E aí, né, assim... Tem uma série de ações que o artista precisa fazer para poder aparecer nesse oceano de informações que a gente está mergulhado. Assim. O que eu vejo que mudou muito foram com esses programas, né, que a gente tem do Idol, X Factor, essas coisas assim. E o YouTube também, claro, porque você vê um Justin Bieber, ele apareceu de onde? Ele apareceu do YouTube, ele montou um canal dele e ele tocava lá. Aí ele vai cantar lá o Baby, 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 eu nem sei como é que é a música, mas eu sei que chama Baby. Aí o trem tem não sei quantos milhões de visualização, pronto. Esse aí não precisa, nunca na vida precisou de pagar nada pra rádio. Pelo contrário, as pessoas pagavam pra ele poder ir lá. Pagavam pra poder tocar a música, sabe? É uma coisa, mas isso é 1 em 1 milhão. Eu acho que Até tem alguns mais. artistas que reúnem mais as características que uma gravadora tá procurando. Né? E aí o cara já chega meio pronto, assim. Né? A aparência, a física, o perfil, o tipo de música, já tá tudo mais ou menos no jeito que... É verdade. E aí, vou te pegar, então vou só passar um gelzinho no seu cabelo aqui. É verdade. Pronto, né? Assim, É verdade. O negócio é que a gravadora trouxe para ele a estrutura, por quê? Porque a gravadora tá por trás de onde? Da logística de turnê. Querendo ou não, imagina se a gente tem, né? A gente, vocês têm essa dificuldade, né? De tocar até em bar, de tudo e tal. Você imagina montar uma turnê internacional. Isso aí, você tem que ter muita gente que pica das galáxias lá atrás de você, né? O que eu acho é que, assim, quando você consegue entender o lugar que você está ocupando e qual que é o seu universo que você pode trabalhar, as coisas ficam mais fáceis, porque... Esse negócio de, né, fama, TV, rádio, fama global e tal, não é para todo mundo. E não é só isso que existe também, né? Existem níveis de alcance de público. Você pode ser um artista regional, um artista que tem expressão no seu estado, né, na sua região. Tem artistas que estão lá no Nordeste, lá naquele nicho do... Oi, menino, sim. Né, daquela galera do Tecnobrega, por exemplo, que são artistas que ali são Deus naquela região. Se você for lá embaixo, lá no sul, eles não sabem nem quem que esses caras são. Então, eles são muito relevantes para a região deles. E tem artistas, por exemplo, mineiros, que são artistas extremamente respeitados e representativos que não sai para Minas. Mas que ele não vai atingir um público... Mas nacional. o Brasil também, né? Pelo amor de Deus, precisava descer desse tamanho todo. Né? Pois é. Então, isso é um fator também, né? Mas assim, quando você consegue entender que, olha, o meu lugar é esse, o meu tamanho é esse, aqui que eu vou conseguir alguma coisa, você meio que começa a parar de sofrer também, tipo... né? Tô entendendo. Tô entendendo. Eu Então, acho a que gente vai falar disso, mas vamos pra uma musiquinha? Vamos, bora. Ai, mais uma musiquinha. Eu tô louca pra saber que hora você vai tocar pra gente. Ué, a hora que você quiser. Vou sair pra ver o céu.
uma das bandas brasileiras que eu mais ouvi na vida. É muito bom, não é? Paralamas é maravilhoso. Eu fui num show, acho que eu já contei isso aqui. Eu fui num show no Rio de Janeiro uma vez, virada de ano, eu não lembro que ano que foi, mas foi virada de ano. E no palco tava Paralamas, Lulu Santos. Nossa. Foi sensacional, foi sensacional. Eu adoro. Essa galera toda aí eu ouvi muito, ouço até hoje, amo. Não é? Amo. É aquela coisa que marcou, eles ficaram grandes demais, não tem como não passar agora de geração para geração. É muito louco isso, né? É muito. Quais são as pessoas que você mais gosta de ver no palco? Você tem disso de gostar de ver, de ir para show? Eu não tenho muito, Sim, não. eu sempre amei show, né? Sempre amei show. Mas eu gosto de ver gente tocando ao vivo. Qualquer pessoa que estiver tocando ali. Não, eu adoro a música ao vivo. Adoro, mas eu tô falando dessa coisa de ir pra show grande, de ir pra sim. onde tem ali, sabe, 400 mil pessoas. Eu amo. Isso aqui. Eu ia muito pra show grande quando eu era mais jovem, assim. Depois você vai ficando mais velho, você vai ficando mais chato, né? É o meu caso. Hoje, assim, eu ainda amo show, é claro, né? Mas hoje eu tenho um pouco mais de resistência a ficar em meio à multidão, assim. Eu tento ficar um pouco mais distante, assim, né? Até pra ouvir melhor e tal. Eu não sei se é porque eu acostumei a ir em show lá fora, sabe? Aquela coisa que você chega, a sua cadeirinha tá marcada, tá linda, e aquela, sabe? Cheio dos guerre-guerre. Não tem isso, não. Não, aí você chega aquela confusão. A não ser show em teatro, assim, né? Eu tenho 1,60 m, gente, eu não vejo nada. Tô aqui, ó, o que é isso, ó? Assim, eu acho que tudo é maravilhoso também, são emoções diferentes. Eu fui no show do Paul McCartney, o último que teve aqui, 2018, fiquei lá na frente do palco, foi ótimo. E também é maravilhoso, mas hoje, se der pra eu ir no show, assim, no teatro, pra ficar sentado e ouvindo... Maravilhoso! Eu prefiro. Nossa, é maravilhoso. Eu lembro, o último show que eu fui lá fora foi do Lionel Richie, lá no Castelo de Edimburgo. Coisa linda, sentada ele lá, foi aquele acústico dele, sonho, piano, né? voz. Que é isso? Isso é muito bom. Pois é. Agora... Eu adoro, assim, eu tive experiências de show, assim, na época do Pop Rock Brasil. Acho que você não estava morando aqui nessa época, não. Né? Mas na época do Pop Rock Brasil, que foi aquele festival de pop rock que... Da 98? Tava. Eu entrevistava as bandas, Pois elas iam lá no canal. Pois é, eu fui nos pop rocks, né, de vários anos, assim, 2000, 2001, 2002. Fui em todos esses. E era aquela coisa de show de povão, né, de estar perto do palco ali, multidão, todo mundo trombando no outro. E era maravilhoso também, né? Pois é, mas é isso que eu pego e fico enlouquecida. É o tal aquela multidão, aquela coisa, Ave Maria. Eu não dou conta disso, não. Você vai tocar pra gente? Claro. Qual que você vai tocar? Deixa eu pensar. Tá na sua listinha? Não, eu pensei em tocar coisas mais do disco, assim, né? O que é aquele trem que tá aí? Isso aqui é só para eu conferir aqui um pouquinho a afinação, porque às vezes a corda é nova, às vezes volta um pouquinho, né? É bom sempre estar conferindo aqui, porque, né? Violão desafinado não dá, né? Eu tô pra te falar que, assim, tem algumas vezes que acho que só vocês percebem. Às vezes sim. Eu falo isso pras pessoas. Porque não sei o que eu falei, ninguém percebeu. Dependendo do nível né, do quanto tiver desafinado, realmente não é tão fácil perceber, mas quem é músico percebe. Quem é músico ouve e fala, opa, tem uma cordinha aí que tá precisando. Beleza. Qual que é essa? Deixa eu pensar aqui o que eu vou tocar. Vou tocar uma música que chama Adiante. Ela tá no disco, é a última. Quem é que fez a arte do disco? Foi o Alves, é um cartunista aqui, amigaço meu, que... Pra quem está vivo, isso é sensacional. Ouviu as músicas assim de antemão, né? Leu as letras e tal. E aí ele foi e fez os desenhos tendo uma viagem, assim, baseado no disco, né? No trabalho. E aí criou aí dentro tem um encarte, tem toda uma história por trás disso aí.
Tratado Intercontinental da Coragem. Podemos? Claro. 1 milhão de cancionistas invisíveis, motivados pelo aplauso, procurando versos críveis. Nessa busca por acordes convincentes e palavras contundentes que digam coisas cabíveis. E cada espera recupera o tempo de andar e aprender com as trapaças da memória e tudo que não vieram a ser. E 1 segundo de silêncio é o bastante a encanto e desencanto. E a canção segue adiante. Sensacional. Nossa, linda demais, não é? Eu também Obrigado. adorei. Eu tô adorando. Aqui, me conta uma coisa. Você se encontrou agora com esse CD? Sim, Com esse trabalho completamente? sim. Ou você ainda tem aquela coisa de algum dia quer voltar para alguma banda, alguma coisa? Não, é assim, eu nunca tô tocando sozinho, na verdade, né? Assim, eu tô fazendo um trabalho que é solo, mas que sempre tá cheio de gente em volta. Então, essa vontade de estar com banda e tal, eu já tô saciando ela nesse trabalho, né? Nessa caminhada solo que eu tô fazendo. Então, né? Quando eu for gravar meu próximo disco, por exemplo, que eu já tô planejando de Já fazer... tá planejando o próximo? Assim, já tá na hora, né? Esse disco aí eu lancei em 2016, a gente tá já em 22, então... Eu gostaria até de ter feito já, mas não consegui viabilizar. Mas, assim, no próximo eu quero fazer com um monte de gente envolvida. Tem um monte de música que eu quero convidar para participar, então... Mas não é muito louco isso? É um negócio que eu tava conversando com o Coringa aqui também, sabe? Essa coisa de você chamar muita gente para poder participar do CD. A não ser que você tá fazendo uns duetos, igual o Henrique fez, que ficou maravilhoso. Mas não fica aquela coisa, como é que você vai depois reproduzir isso no palco? Ah, mas aí eu sempre digo isso, assim, treino é treino, jogo é jogo. Ah, Uma coisa é o disco, igual esse disco aí, eu nunca consegui, nem vou conseguir reproduzir exatamente o que está gravado nele num show ao vivo, porque tem muita camada, sabe? Tem muito som aí. não sei não. O que é a camada? A gente, quando a gente gravou o disco, a gente gravou a base, né, as bases das músicas, e foi colocando instrumentos por cima, né? Então tem música que a gente gravou banda, violão, guitarra, baixo, bateria. Depois eu gravei um teclado por cima, aí entrou um clarinete, aí entrou alguns efeitos que a gente buscou, assim, fazendo alguns sons, sabe? Entendi. Que causam uma ideia de ambiência do disco, assim, que não necessariamente é alguém tocando um instrumento. Então tem uma série de coisas que quando vocês, na experiência de ouvir o disco, você tem, e se você for ver ao vivo, você não vai ter, né? Para eu tocar exatamente tudo que ali, eu teria que ter uns 20 músicos no palco. Então, não tem problema, né? O disco, ele é o disco sozinho, o show é uma experiência ali, né? Seria um show mais acústico? Depende da ocasião. Dá para fazer um show mais elétrico, com muita coisa, dá para fazer um show mais acústico, né? Assim, Você se sentiu sozinho no palco a primeira vez que você foi pra lá, sozinho? Não? nunca. Eu nunca estive sozinho no palco. Ah, porque você sempre traz uma banda, Sempre. né? Sempre. Às vezes um trio, às vezes eu e mais um músico só, mas música, assim, pra mim, música é partilha, né? É você poder trocar com alguém, assim. Seja 1, 2, 3. Então, lógico, já toquei sozinho várias vezes,
Mas eu sempre gostei de estar acompanhado, sempre. Gosto, né? Eu imagino isso. Eu não sei, deve dar uma solidão muito grande ficar ali sozinho, sei lá, não sei. Acho que eu não dava conta, não. Fazer um monólogo, fazer um trecho... Assim, é bom também tocar sozinho, dependendo de qual for a proposta. Eu lancei agora, né, há umas 2 semanas, um projeto que eu gravei na Aldir Blanc, que foi um show solo, em que sou só eu toco teclado e violões, e canto as músicas. Tá no YouTube, inclusive. E foi legal demais, foi ótimo, foi uma delícia fazer. Mas é porque a proposta era essa, uma coisa mais intimista, só eu mostrando as músicas e tal. Então, assim, tem também as ocasiões em que tocar sozinho é legal, é bom, é divertido. Mas eu, particularmente, adoro estar acompanhado, adoro tocar com mais gente. Amo, me divirto demais, tenho um prazer enorme de ter gente comigo. Você coloca uma musiquinha ou outra, assim, de outra pessoa no seu show ou não? Às vezes, sim. É? Às vezes a gente faz uma releitura de, sei lá, artistas que influenciam, né? Músicas que tenham a ver com as outras e que a gente gosta de tocar. Então, sempre tem alguma coisa de Clube da Esquina, Caetano, Gil. Obviamente a gente fazendo uma releitura, dando a nossa cara para aquela música, não fazendo um cover exatamente igual à versão original, né? Eu sei. Por isso que eu adoro tanto esses programas que eu tô te falando do Idol, porque o povo, todo mundo ali faz releitura. Eu legal, adoro, né? adoro. E eu descobri que eu adoro a versão acústica de tudo, muito, mas assim, profundamente por causa disso. Mas eu descobri só o porquê foi com o Coringa. Porque ele tá assim, ele falou assim, eu vou fazer o riff aqui, o riff mais famoso dele e tal, não sei o quê. Não, esse riff não é daquela música. Não entrava na minha cabeça ele fazendo só com o violão aqui. Falei, não entra na minha cabeça que isso aqui é daquela música. E tocou a música aqui e ele pegou o violão na mesma hora e foi tocar. Eu falei, tá vendo? Olha porque que eu gosto mais do acústico. Fica uma coisa mais limpa. Você escuta mais os instrumentos, né? Quando tá ali no meio da música, você não percebe. O acústico ele é uma coisa mais clean mesmo, né? Você ouve mais a voz, você consegue prestar atenção mais na letra. Né? Mas com um violãozinho, então, nossa senhora, isso aí que você tocou é maravilhoso. Obrigado. Não que eu estou aqui falando que não vai ser a mesma coisa aqui, deve estar maravilhoso. Mas você tá ali só o voz, o violão, pelo amor de Deus, isso é bonito demais. A próxima musiquinha vai ser da sua lista ou vai ser do seu violão? Você que manda. Você que escolhe, você que é o convidado. Tem alguma para tocar ainda aí? Tem. É a última. Tem uma Vamos ver, última então, lá, vamos vamos lá, ver. qual que é? Eu tô adorando o encarte. Chico Buarque. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, sonhei que ela corava quando me via, sonhei que ao meio-dia havia intenso luar. Eu gosto demais do Chico. Eu tava já esperando chegar aqui um Chico Buarque, porque na hora que você colocou o Gil, na hora que você colocou Caetano, eu falei assim, vai ter um Chico Buarque uma hora aí, com toda a certeza do mundo. E tem muitos outros, né? Tem Djavan, tem João Bosco. Ai, o Djavan, eu adoro. Essa galera, né? Esses medalhões da MPB, os caras que viraram a cara da MPB, assim, todos eles, sem exceção, assim, são acho que é o que eu mais ouvi na vida. Porque eu ouvi criança pelos meus pais, ouvi adolescente quando eu tentava esconder ali, que eu era roqueirinho, e ouço hoje muito, assim, muito. É mesmo? Muito, muito. É o tipo de música que eu não canso, assim, não acho que não tem, sabe, eu nunca vou deixar de gostar. Sei. É aquele tipo de música que é fácil pra você, né? Pode estar a hora que for, eu me o dia que identifico com for, tudo, sabe? você coloca, eu sei. Me identifico com tudo, com o jeito de escrever, com o jeito de compor, com a estética, com as escolhas, com o posicionamento, os artistas que têm posicionamentos na vida, né, assim, políticos, que, enfim, são condizentes com os meus, aí fortalece ainda mais esse amor por eles, que é o caso desses caras, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. Com toda a certeza do mundo, porque aqui a gente não fala de política. Tá bom. Vamos para a última sua, então? Vamos, claro. Qual será? Vai ser desse aqui também, né? Sim, pode ser desse. Eu vou tocar então a primeira agora. Toquei a última, né? Vou tocar a primeira. Reinvento. Essa é uma parceria minha com
um grande letrista aqui de Belo Horizonte chamado Luiz Henrique Assis Garcia. Todo mundo chama ele de Balu, na verdade, mas esse é o nome dele artístico. E a letra é minha, a letra é dele e minha, né? A gente fez a letra junto. Eu tinha essa melodia e eu escrevi uma parte da letra e falei, bicho, eu não consigo terminar. Eu não consigo sair desse lugar aqui, tudo que eu escrevo para terminar eu acho que tá uma bosta. E falei, Balu, me ajuda, velho, eu preciso de concluir essa música aqui. Ela vai entrar no disco, eu tenho que ter uma letra pronta para ela, né? Aí mandei para ele o que eu tinha, ele fez o resto. E aí deu certo e vou tocar É muito ela interessante agora. isso, não é? É. Vai minha voz, abre os caminhos que esse mundo tem. Deve haver tanta resposta. Quero saber sobre essa força que me leva além. Redescobrir minhas verdades. Se perguntar ao coração, quem poderá deter a invenção da luz solar, o impulso de criar e se lançar. Nossa, mas é muito bom. É muito bom. É o que eu chamo isso de música fácil, tá vendo? É, que bom. É a hora A que ideia do Pra Quem Está Vivo é justamente essa, né? Assim, o disco chama Pra Quem Está Vivo porque ele foi pensado para ser alcançado por qualquer pessoa que estivesse viva, né? É. Independente de Mas essa preferências. coisa, sabe? Você, não importa o lugar, você coloca, é uma música que não incomoda, é uma que pode ser de manhã, de tarde, de noite. Isso é sensacional, sensacional. Essa é a ideia. Última perguntinha. Ilha Deserta, Raul Mariano Lar. Presta bem atenção nisso. Só Nossa. pode tocar uma musiquinha pra sempre. Putz, Qual musiquinha será? uma música pra sempre? E Não você sei. lá sozinho também. Não sei. Tem que escolher uma, gente. Não sei. Não é assim, assim, não. é porque eu não tenho uma música preferida, sabe? Eu não tenho uma música. Mas é difícil falar assim, nossa, essa música eu tocaria pra sempre. Eu realmente... Pode escolher. Pode escolher uma musiquinha, você fala, essa música eu consigo. Você pode até tocar a musiquinha, e você pode fazer várias, assim, né? Sei lá, reinventar a musiquinha. Pois é, nossa, que pergunta difícil, hein? Não quero, a pergunta mais fácil do programa é essa, deixa de ser doido. Meu Deus. Todo mundo responde com facilidade, é essa? Mais ou menos. Ela é muito difícil. Tem gente que fala assim, ó, paf, na cara. Assim, gente, assim, isso aconteceu umas duas, É porque 3 vezes eu nunca no tive isso de máximo. assim, a música que eu mais gosto, o artista que eu gosto de tanta música, gosto de tanto artista, que falar qual seria... Você não Eu pode... tenho medo de escolher uma música de um artista que eu amo muito e ficar na ilha deserta ouvindo ela e enjoar e passar a odiar essa música depois. Gente, mas você é músico, olha que coisa. Imagina eu tenho a minha musiquinha que vai tocar na Ilha Deserta pra sempre. Qual que é? Mas eu não... É a nona de Beethoven. Ah, tá. Mas só que é isso aí, imagina. Não tem como chegar lá e tocar ela de uma maneira diferente. Você pode escolher uma e tocar de várias maneiras, porque você é músico. Você pode usar até outros instrumentos, né? Eu tenho panderete aqui, né, gente? Eu acho que assim, eu ia deixar pra compor a música lá. Eu ia... Não, pode escolher uma. Imagina, Pode o louco. fugir. Eu vou deixar pra poder estar... Oi, tá louco? Não sei, cara. Sei lá. Puta, deixa eu ver. Talvez alguma coisa dos Beatles, então. Pra ficar uma Escolha coisa clássica. uma. Você consegue.
Vou falar qualquer um. In My Life, dos Beatles. In My Life, dos Beatles? É. Iraê, ela é boa ou é ruim? Ele tá falando maravilhosa. Então tá. Pode ser essa, então. Escolheu bem. Como que as pessoas te acham? Eu tô nas redes sociais todas, né? Raul Mariano, tô no Facebook, no Instagram, especificamente, que é os que eu mais uso, assim. Tô no Spotify. Spotify? Então, só procurar lá Raul Mariano, pra quem está vivo, é o nome do disco, né? Vai vir o disco todo lá. E aí dá pra ouvir tudo e tem um canal no YouTube, onde eu lancei agora esse material, né? Lancei há uma semana eu aprovei um projeto na Lei Aldir Blanc, né? Pra gravar esse show solo. E aí se chama A Música de Raul Mariano. Ai, que sensacional. E aí tá lá, tá no YouTube, só procurar Raul Mariano, a música de Raul Mariano. Coloca no Spotify também, menino. Tem que colocar. Por que não? Tá lá gravado e, enfim, dá pra pessoa não só ouvir como... E lá tem algumas músicas novas também, né, que estão lá, eu lancei nesse trabalho e tal. Sensacional. E aí tá lá, é só procurar nas redes, eu tô aí, todo mundo consegue me achar, me seguir, trocar ideia, quem quiser saber mais... Maravilhoso. Você responde todo mundo? Respondo todo mundo. Maravilhoso. Então, Tenho presentinhos aqui para você e para a esposa. Ótimo. Para vocês tomarem banho comigo, Que beleza, hein? né? Lembrar sempre da Aninha, ó. Exatamente. Obrigado, viu? De nada. Aqui. Agradecer demais a sua presença, queridão. Que isso, eu que agradeço. Espero que você volte. Eu tô conversando aqui com o Iraê da gente começar a fazer uma coisa acústica aqui, sabe? Seria legal, hein? Tacar um tanto de almofadão aqui, lá no estúdio grande. Aí vem aí com a violinha e tudo. Aí a gente faz o concerto do panderete. Eu toco as músicas mal e porcamente, mas a gente acaba aprendendo. Vai ser ótimo. Tô à disposição, só chamar. Aqui um beijo, fica com Deus, viu, juiz? Obrigado. Valeu demais. Pessoas, acabamos aqui mais um programa Playlist. Eu agradeço demais, demasiadamente a presença de todos vocês. Você já sabe, minha boca não passa nem na porta. É por isso que hoje estava aqui com a gente o Raul. Gente, semana que vem estaremos de volta com mais um convidado. Mais um au-au bem especial para todos vocês. Você, juízo, viu? Não aprontem muito essa semana, porque, né, a gente nunca sabe. Beijo, fica com Deus. Tchau. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain.